Olá, meus amigos e amigas que acompanham a TV comunitária de Brasília. Mais uma vez estamos aqui com o Bate-Papo Ecológico, um programa que traz o debate da cidadania, da participação social, da democracia e da sustentabilidade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma conversa descontraída, mas nem por isso menos importante, a Tânia Oliveira. Tânia Oliveira é advogada, militante das causas dos direitos humanos, da democracia, e agora ela está secretária executiva adjunta do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. Uma mulher no alto comando do governo. Tânia, primeiro, boa tarde para você, é uma alegria muito grande tê-la aqui, tá? Então, já abro aqui para você fazer a sua saudação aos nossos telespectadores. Boa tarde, Pedro Ivo. Eu que agradeço a oportunidade do convite. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Comunitária e para esse bate-papo ecológico, não é isso? Obrigada pelo convite mesmo, estou muito honrada. Então, Tânia, a primeira pergunta, assim, para todo mundo acompanhar e saber e se esclarecer, quem não está esclarecido, o que consiste uma Secretaria-Geral da Presidência da República e qual é hoje as principais tarefas dessa secretaria? Tendo em vista que 4 anos de desgoverno do COISO, a gente nem ouviu falar na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, como é que está sendo esse resgate do papel institucional da Secretaria e o que é que vocês estão aí planejando de bom que as pessoas possam ficar por dentro? Presidência da um ministério que faz parte do chamado Centro de Governo, que funciona aqui no Palácio do Planalto, como a Casa Civil, como a Secretaria de Relações Institucionais, né? São ministérios. A Secretaria-Geral da Presidência, ela tem no governo Lula, inclusive em governos passados também do presidente Lula e da presidenta Dilma, o papel central e fundamental de fomentar a participação social na construção das políticas públicas no governo. Essa participação social que, como você mesmo já disse, foi completamente alijada dos processos nos últimos, não apenas 4 anos, 6 anos desde o golpe, mas fundamentalmente nos últimos 4 anos realmente houve um maior empenho da destruição total dos instrumentos de participação social. Nós tivemos um grande decreto do Jair Bolsonaro que revogou conselhos, que acabou com conferências, que destruiu os instrumentos formais da participação social. Então, o que nós fazemos hoje no governo Lula, nesse terceiro mandato do governo Lula, é a reconstrução dos instrumentos de participação social e a retomada de um diálogo direto com a sociedade, para que a sociedade seja seja diretamente parte integrante da construção dessas políticas públicas. Nós acabamos de sair do PPA participativo, que foi um instrumento de participação social muito significativo, né? Nós percorremos os 27 estados da federação para discutir com a sociedade quais as políticas que a sociedade considera mais relevantes para que entrem no plano plurianual que é apresentado em um projeto pelo governo ao Congresso Nacional até o final de agosto. Então, e nós temos, para além do PPA participativo, a construção de diversos espaços de participação social. Eu acho que é isso que a gente deve falar em seguida aqui, né, sobre essa etapa agora, por exemplo, na construção da participação social durante a cúpula da Amazônia. Opa, então aí, ó, uma novidade muito boa, né? A participação social voltou. Depois de 4 anos de exclusão, ela voltou e ela está sendo organizada de forma estratégica e no conjunto do governo pela Secretaria-Geral da Presidência da República, como bem nos colocou a Tânia.
Tânia, depois a gente vai ter um outro programa para discutir o PPA, que eu acho muito importante, muito significativo. Mas hoje, um dos elementos de diálogos que você falou é o objeto dessa nossa entrevista, que é os diálogos amazônicos. Né? Nós sabemos que vai haver agora, no início de agosto, do dia 4 ao dia 6, os diálogos amazônicos, e no dia 8 e 9, a reunião da cúpula dos presidentes da Amazônia, nos marcos da OTCA. Toda vida eu confundo um pouco a sigla, né? Me parece que é histórico esse movimento, porque mesmo em outros momentos, a OTCA, que é um instrumento importante, né, de política regional e internacional, eu não me lembro de ter havido um processo tão participativo como esse. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que consiste esse instrumento, de qual a expectativa da cúpula dos presidentes, para depois a gente falar mais a miúde sobre os diálogos da Amazônia. TCA. A OTCA, que significa Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, ela é constituída por 8 países membros, que são os países que fazem parte, né, aqui da Amazônia, né? Então você tem Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E a OTCA, ela surgiu em decorrência desse tratado aí que foi assinado lá em julho de 78. E tem como objetivo a preservação do meio ambiente, tem como objetivo o uso racional de recursos naturais da Amazônia. A OTCA é o único dos organismos assim multilaterais que tem sede aqui no Brasil. Então, nos dias 8 e 9, nós teremos a cúpula da Amazônia, né, que é a reunião dos 8 chefes de Estado que compõem a OTCA. E qual que é a intencionalidade, o que haverá, na verdade, durante a cúpula da Amazônia? A discussão de estratégias e até a formatação de documentos que sejam comuns a esses países para articular uma série de políticas que sejam comuns, né? Então, o presidente Lula chamou esse encontro chamado de Cúpula da Amazônia. Esses países eles devem estar comprometidos tanto financeiramente como estarem dispostos com uma política de abrangência maior em sua área geográfica para que sejam alcançados objetivos colocados em documentos de ações conjuntas para todos esses impactos que são específicos da região. Então, é importante a gente dizer que nós estamos falando aqui da proteção, conservação e gestão sustentável das florestas, da biodiversidade. Nós estamos falando também da inclusão e participação dos povos indígenas, das comunidades, todas da Amazônia, não apenas da floresta, mas também das cidades. Nós estamos falando de gestão integrada, nós estamos falando de melhora da qualidade de vida dessas populações, nós estamos falando de gestão de conhecimento e de informações, enfim, nós estamos falando de uma série de medidas, inclusive socioeconômicas, né, também, que esses países podem e devem adotar em conjunto, né, para a região amazônica. Então, sobre a cúpula, é isso. Aí eu não sei se a gente emenda aqui como é que os diálogos entram nesse debate da cúpula ou a gente trata em separado. Antes de você emendar, eu queria só dizer às pessoas, né, que esse processo dos diálogos que vai incidir sobre a cúpula, né, se eu não me engano, eu quero que você comente sobre isso, ele é inédito, no sentido de ter uma participação da sociedade civil, dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, né, numa preparação para um evento de magnitude dessa que reúne os presidentes. Queria que você comentasse sobre isso e queria que você falasse, que eu acho que é muito importante o resultado, mas é muito importante o processo. Você que está à frente pela Secretaria-Geral da Presidência desse processo, como é que está sendo construído esse processo?
a participação, as instituições, tanto de governo como da sociedade civil, a sociedade civil e os governos dos outros países. Ou seja, dá uma geral para a gente aí, para o pessoal ficar bem atento, porque é um processo que já mostra uma nova cara do governo brasileiro, quando você iniciou falando. E a gente gosta de dizer, como a gente está dizendo, voltou o Ministério do Meio Ambiente, voltou o Presidente da República, voltou a participação social também no Brasil, que estava lá relegada, não sei nem que plano é. Né? Então, como é que está sendo esse processo? E o que é que você está, a expectativa de vocês da Secretaria-Geral da Presidência da República para a próxima semana, quando a gente vai estar aí, os movimentos sociais. Inclusive, pessoal, a TV comunitária vai estar presente ao vivo e a cores, em tempo real, cobrindo vários, não dá para cobrir tudo, mas várias etapas, várias atividades, que é muita coisa, dos diálogos amazônicos. Então, Tânia, com você, querida. Coisa boa. Vamos lá, então, os diálogos amazônicos. Veja, como eu disse, o governo Lula está fazendo a retomada da participação social, o que significa que em todas as etapas de construção de políticas públicas é muito importante ouvir a sociedade. Então, se o presidente Lula lidera e chama uma reunião da OTCA lá na Amazônia, na cidade de Belém, dias 8 e 9, como a gente já falou antes, é muito importante saber, e como é que a sociedade é ouvida nisso? E foi pensando nisso, e você tem razão, é uma construção inédita, que nós estamos construindo, pela Secretaria, coordenando, porque o governo está construindo como um todo, coordenando junto ao Ministério das Relações Exteriores a participação social nesse processo que é chamado de diálogos amazônicos. Por que diálogos amazônicos? Porque é uma construção entre o governo federal e os movimentos sociais. Nós temos um comitê organizador que ele é paritário entre sociedade civil e governo. Nós temos envolvidos, embora a Secretaria-Geral da Presidência esteja coordenando o processo, junto ao Ministério das Relações Exteriores, nós temos diversos ministérios envolvidos, todos os ministérios que se relacionam com a pauta dos interesses da região amazônica tem pessoas, incluindo os ministros e servidores, envolvidos nessa organização. Então, a construção dos diálogos amazônicos se deu para que a sociedade pudesse dialogar a respeito do tema e oferecesse aos chefes de Estado reunidos na cúpula da Amazônia o acúmulo desses debates. Então, nós teremos 5 relatórios produzidos durante os dias 4, 5 e 6, que serão entregues por representantes dos movimentos sociais aos 8 chefes de Estado reunidos na Cúpula da Amazônia no dia 8, né? Isso já faz parte da programação da Cúpula da Amazônia. Agora, como é que esses relatórios serão produzidos e construídos? Nós teremos a realização de 8 grandes plenárias, num espaço para 3.000 pessoas, 5 plenárias que são chamadas de plenárias sínteses, porque elas compõem um apanhado nessa construção de temas, né, correlatos em cada uma delas, e teremos 3 plenárias chamadas transversais, né, que são as plenárias das mulheres, das juventudes, das Amazônias Negras, e nós teremos ainda 405 atividades autogestionadas. Eu faço questão de repetir o número, 405. Nós abrimos uma plataforma de inscrição para que as entidades, os organismos e todos que quisessem inscrever atividade nos diálogos amazônicos, a plataforma aberta dia 3, 21 de julho. E dentro desse período nós tivemos a inscrição de 405 atividades. Então, todas essas atividades vão compor esses 5 relatórios, numa síntese que será feita por relatores que são especialmente designados para isso. O acúmulo do debate produzido entre governos, porque não é governo do Brasil, né? Nós teremos autoridades dos 8 países e nós teremos movimentos sociais dos 8 países, onde o Brasil está inserido, mas não é muito importante frisar que esse não é um evento do Brasil. Então, a síntese de todos esses debates, a síntese desse acúmulo, será apresentada em 5 relatórios entregues aos 5 chefes de Estado, com vistas a influenciar os debates que eles farão e os documentos que eles vão produzir. Então, essa é a forma da participação social na Cúpula da Amazônia. É claro que, fora isso,
os movimentos sociais presentes farão as suas plenárias específicas, farão os seus processos de discussão entre eles mesmos. Esse evento, tanto dos diálogos quanto da cúpula, porque os diálogos fazem parte da cúpula, né? São parte da cúpula. Eles acontecerão no centro de convenções, no hangar, né? Que é o centro de convenções, lá em Belém do Pará, né? Então, os diálogos 4, 5 e 6, aí nos dias 8 e 9, a reunião dos chefes de Estado. Então, a participação social durante a Cúpula da Amazônia, ela será muito rica, muito intensa e muito grande, viu, Pedro? Porque o número de inscritos já está muito alto, a gente está tentando ter uma prévia da quantidade de pessoas, de militantes, de interessados, enfim, de pessoas que estarão lá para essa discussão, mas ainda nem é possível saber qual vai ser esse teto. O piso está em 5, 6 mil. Eu não estou te Inédito, ouvindo. né? Ah, Tá me ouvindo? sim, agora sim. Você deu agora duas informações inéditas. Inclusive, eu estou aqui no programa e vários amigos estão ligando, eu não vou atender porque eu estou pelo celular. Então, preste atenção aí no programa que vocês vão ter a informação. É o povo perguntando se as oficinas deles, das várias entidades, todas foram acatadas, porque realmente 405, você disse aí que foi todas, né? Praticamente todas que foram inscritas, né? Não, sim, sim, sim. Veja, o que nós Né? fizemos Eu não sei se. foi um processo muito desafiante. Sim, tudo aquilo que se propôs como discussão, que as entidades propuseram, elas foram acatadas, mas a gente fez alguns critérios. Por exemplo, se uma entidade fez, estou dando, isso é spoiler que eu estou dando já aqui das inscrições, mas houve entidades ou coletivos, organismos que fez a proposta de 5 atividades. Então, para contemplar, a gente teve que enxugar e pedir para elas fazerem. Não ficaram 5 atividades, a gente teve que resumir, né? Diminuir. Foi uma das formas da gente reduzir a quantidade de atividades, porque realmente o espaço do hangar não cabia todas as atividades, nós fizemos todo o esforço do mundo e mesmo assim não cabia, e nós temos aí outros espaços fora do hangar que nos foram disponibilizados, espaços de auditórios de órgãos públicos, da Universidade Federal do Pará. Então, a gente, para resolver esse problema também, nós alocamos algumas atividades fora do hangar. E dessa forma a gente pôde contemplar realmente todas as inscrições que foram feitas. E essas 6.000 pessoas que você cita foram as que se inscreveram, né? Mas a gente conhece o nosso pessoal, nosso povo brasileiro, na hora vai aparecer gente que não se inscreveu, né? Não. Vai A entrar? inscrição, vamos lá. Claro, não, veja só, deixa eu dar um informe. As inscrições que se encerraram no dia 21 foram de atividades. As inscrições dos participantes, elas vão ocorrer também nos dias dos diálogos e durante, inclusive. Quando as pessoas chegarem, as que não estão inscritas ainda, lá na frente tem vários totens de inscrição e tem pessoas responsáveis para fazer inscrição logo na entrada. Então, quem não se inscreveu pode se inscrever lá durante o evento. Então, você aí que está atrasado, sempre tem gente que se atrasa. Eu perdi a inscrição. Não perdeu, não. Vai ter inscrição lá durante o evento, né? Mas eu aconselho que chegue cedo e faça sua inscrição, porque as salas para as oficinas, elas não são do mesmo tamanho. Elas têm tamanhos diferenciados. Então, oficinas para 80 pessoas, para 100, para 300, para 30, né? Então, chegue cedinho para você não perder nada, não é isso, Tânia? É isso mesmo, gente. Assim, vai ser muito rico, vai ter muito debate interessante, vai ter muita coisa bacana. O conselho é que olhe a programação antes, para você já se organizar para acompanhar aqueles debates que você não quer perder. Chegue cedo, porque o espaço das salas é limitado e a gente não pode ter problema, inclusive por questão de segurança, de ter mais pessoas na sala do que o que é permitido. Então, se organize para participar, porque são muitos debates ricos, importantes,
e a gente quer contar com a participação de todo mundo que deseja acompanhar essas plenárias. E, Tânia, também informando as pessoas que 4, 6 é os diálogos. Dia 7 não pode ter nada no hangar, porque o hangar tem que ser preparado para receber os presidentes, e isso tem todo um sistema de segurança para isso. Mas no dia 7 vai ter outras atividades fora do hangar que os movimentos sociais vão organizar. Caminhadas, seminários, reuniões internas. Então, quem estiver lá da sociedade civil também pode se engajar nessa programação do dia 7, que não vai ser no hangar, mas vai ser dedicada a reuniões das redes, o GTA vai reunir, a Via Campesina vai ter caminhada, etc. Nós não vamos aproveitar bem o dia 7 também para a gente organizar os movimentos e avaliar e trabalhar nessa perspectiva. E essa programação, Tânia, vai estar disponível aonde? E quando? Até falei disso lá no início, né? Isso aí é responsabilidade dos movimentos sociais. Realmente a gente não tem nenhuma ingerência, nem poderia ter, né, na autonomia dos movimentos, sobre as plenárias e os debates que os movimentos farão, né, fora da nossa programação. A gente trabalha a programação que é construída em conjunto entre movimentos sociais e o governo. Agora, a gente realmente aqui também está sabendo que haverá plenárias, né? Marcha, coisas que os movimentos sociais estão organizando, mas isso as pessoas terão que saber com a organização dos próprios movimentos. Tá, mas as plenárias já estão disponíveis através de uma agendinha que foi distribuída, né? Que as plenárias conjunta, governos e sociedade civil dos países amazônicos. Uma coisa importante, Pedro, um evento de caráter regional e internacional. Então, não vai ter só os movimentos brasileiros, não. É outro elemento muito importante, que é trabalhar a integração. Já houve, no início do governo, houve uma reunião dos presidentes da América do Sul, ou melhor, da América Latina, que ao final saiu um documento chamado Acordo de Brasília, onde a questão do desenvolvimento sustentável desses países e a questão climática teve um peso importante. Eu quero destacar isso. Há uma preocupação do presidente Lula. Tá isso desde as diretrizes do programa de governo, eleito, votado no primeiro e no segundo turno. Já havia essa preocupação do presidente de ter desenvolvimento sustentável no Brasil, não só na Amazônia, mas como um todo, mas uma preocupação muito grande com a Amazônia e com o clima. Reiteradas vezes o presidente tem dito isso em fóruns internacionais. Nesse fórum que reuniu os presidentes da América Latina, não foi só do Sul, América Latina, houve um documento que reforçou isso. E a expectativa desse, Tânia, é que tenha também uma declaração conjunta, um documento nessa perspectiva. Eu sei que ninguém pode antever o que vai acontecer, mas da parte do governo brasileiro, a ideia é firmar acordos sólidos e que venham na perspectiva dessa visão de sustentabilidade para a Amazônia. Sim, veja, em primeiro lugar, obrigada por você lembrar, a gente tem todas as informações, tudo aquilo que eu estou tratando aqui, estão lá no site gov.br/diálogos amazônicos. Então tem lá o link de inscrição, tem lá toda essa programação da qual eu falei aqui, né? Então, orientar o pessoal para entrar no site, para acessar a programação e todas as informações a respeito dos diálogos amazônicos. Está tudo lá. E sim, veja, eu acho que todas as vezes que chefes de Estado com interesses em comum se reúnem, que é chamado uma reunião dessa natureza, a expectativa que se gera é que haja algum consenso formado sobre temas que são centrais e que são significantes, que são
comuns àquelas nações ali reunidas, representadas por seu chefe, de que se produza um documento. Então, acredito que a expectativa não apenas do governo brasileiro, mas de todos os 8 países reunidos aqui em Belém no dias 8 e 9, nesse caso, é que haja documento síntese colocando questões que são comuns ali da região para uma posição coletiva, né, os compromissos assumidos por todas essas nações em documentos para serem, enfim, tratados para o mundo. Daqui a 2 anos nós vamos ter a COP, né? Aqui no Brasil e também em Belém. Então, a cúpula da Amazônia agora ela já vai servir como ponto de partida para os debates que acontecerão daqui a 2 anos e onde, né, é um encontro da ONU, aí sim para ajudar já na formatação de acordos mundiais a respeito da região. Bem, foi muito bom você ter lembrado isso, e eu vou começar já o encerramento. A última pergunta vai ser sobre isso, né? A gente vai estar lá nesse processo, tanto como FBONS, Terra Azul, TV Comunitária e várias organizações, e os movimentos sociais e a sociedade civil estão encarando esse processo, como você falou aí, Tânia, como um pontapé para a COP30, que vai ser em Belém. Eu até gosto de brincar quando eu falo que é de Belém para Belém. Quer dizer, a gente começa com esse processo agora e a gente quer fazer um plano de ação com incidência, com elaboração de políticas, ajudar nas políticas públicas, defender as comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, etc., até chegar à COP30 com o dever de casa, tanto do governo como também da parte da sociedade, porque a expectativa que nós temos das 2 COPs que vão chegar até Belém é muito baixa. A COP 28, que vai ser nos Emirados Árabes, né, parece uma provocação, porque os Emirados Árabes justamente os mais interessados aí no petróleo, né? E depois nós vamos ter, provavelmente, o ano que vem, na Austrália, que felizmente um governo mais progressista venceu as eleições, do Partido Trabalhista, porque a Austrália estava dentro dos negacionistas. Então, nós vamos incidir sobre essas COPs, né? O governo brasileiro vai estar presente, a sociedade civil vai estar presente, porque nós temos que fazer o dever de casa do Brasil, mas nós temos que tensionar para que os países e os órgãos multilaterais internacionais também façam o seu dever de casa, porque não pode deixar tudo só para nós. Vamos tentar, temos que pressionar, a situação é grave, principalmente do aquecimento global. O IPCC fala em 1,1, mas eu acredito que isso já passou. Nós não podemos chegar a 2,5, e nós temos, então, que lutar para que essas COPs tenham bons resultados. Até agora, os resultados são muito questionáveis. Então, parece que deixam a responsabilidade só para Belém. Então, é preciso lembrar que há ainda 2 COPs até chegar em Belém e que nós, a sociedade civil e os governos também, e a sociedade em geral, deve cobrar, né, da governança mundial, através da ONU e seus mecanismos, que se comece a fazer para valer um plano para enfrentar o aquecimento global. Então, Tânia, como você falou da COP de Belém, e eu acho que a posição está correta, é pensar essa cúpula agora nessa perspectiva. Como é que vocês estão vendo justamente, e eu sei que o Itamaraty está acompanhando esse processo, né, e junto com o Itamaraty, como é que está sendo essa relação e como é que o Brasil está encarando esses desafios e enfrentar ainda 2 COPs até chegar à COP que acontecerá em Belém. Certo? Seria nosso tempo está se esgotando, seria a última pergunta para você. E para você também já deixar as suas despedidas. Tá bom. E quando terminar lá, depois que tiver os documentos, a gente quer que você venha de novo. Oba! Porque até tá agora bom, foi só pergunta boa, né? Agora foi só coisa boa. Depois a gente vai ver se esse resultado
porque a gente está aqui também para ajudar, mas também está para cobrar, né? Impulsionar as Certamente. políticas públicas no bom sentido. É isso, Tânia, Vamos com lá. você de novo. Não. Beleza, então vamos lá, Pedro. Olha só. Em primeiro lugar, já que a gente está falando em COP30, assim, o que é COP30, né? A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vai acontecer em novembro de 2025, também em Belém do Pará. E assim, é importante dizer que a confirmação do Brasil como sede da COP30, que é o mais importante evento ambiental do planeta, é uma resposta ao pleito do presidente Lula, feito durante a COP27 no Egito, logo depois que ele venceu as eleições. Essa COP que você já narrou aí, o que aconteceu lá. Então, assim, o presidente Lula fez uma fala muito contundente, dizendo que todo mundo lá falava da floresta amazônica, era o principal tema de debate das conferências toda e tal. E aí ele falou, olha, já que se fala tanto da Amazônia aqui, eu quero que seja feita a COP lá na Amazônia, porque é lá na Amazônia que a gente precisa discutir com o povo amazônida os problemas da Amazônia. Então, a realização da COP30 aqui no Brasil daqui a 2 anos é muito significante e tem a ver, inclusive, com esse respaldo, com esse reconhecimento de liderança que o presidente Lula tem internacionalmente. E você já, na verdade, não fez pergunta, você deu resposta. Se a gente está fazendo a cúpula da Amazônia agora 2 anos antes, em 2 anos nós temos aqui no Brasil, não apenas em Belém, claro, mas aqui na região amazônica, como um todo, e sobretudo com esses países, a tarefa de fomentar discussões e debates que consigam acumular, né, e construir propostas coerentes e consequentes para, daqui a 2 anos, o debate da COP30. Então, a gente pretende fazer um belo evento, mostrar que a Amazônia está preparada para receber o planeta daqui a 2 anos, mas é muito importante que tudo isso seja muito bonito, mas seja também muito construtivo de políticas públicas consequentes para o desenvolvimento sustentável em favor da região. E eu queria, então, já que o tempo acabou, agradecer, Pedro, pela oportunidade do debate, agradecer o pessoal aqui do Bate-Papo Ecológico, dizer que a gente precisa realmente continuar fazendo essas discussões, né, inclusive para informar a sociedade do que está acontecendo, e assim, foi um grande prazer, e espero esse convite aí do retorno, tá? Tânia, a gente que agradece, eu sei que você está com a agenda lotada, já se preparando para chegar em Belém, né, e abriu esse espaço para a gente debater. Então, nós agradecemos muito a sua vinda aqui, outras oportunidades esperamos ter com você, para outras atividades e com mais pessoas da Secretaria-Geral da Presidência da República, que está se colocando na tarefa, né, de trazer a participação, e esse programa e a nossa TV é justamente isso. Aqui as pessoas assistem o que não assistem em canal nenhum, certo? Que é a visão da sociedade, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos ativistas sobre o que está rolando no Brasil. É uma TV de resistência, uma TV de informação, uma TV de formação também, e construída a partir dos movimentos sociais e sindicais. Então, Tânia, muito obrigado. Agradeço a vocês que nos assistiram também. Lembrando que na próxima semana, a partir do dia 4, liguem na TV comunitária que vai dar aqui direto diálogos amazônicos e cúpula dos povos. Ou melhor, cúpula dos presidentes. E os diálogos amazônicos não deixam de ser cúpula dos povos, porque afinal de contas vai estar os movimentos sociais de toda a região amazônica. Então, meu povo, valeu, muito obrigado, e a gente está se despedindo aqui cheio de esperança, e vamos com garra lá para Belém para a gente avançar a nossa luta por um mundo justo e sustentável. Mais uma vez, muito obrigado, Tânia. Um abraço a todo mundo aí da Secretaria-Geral, boa viagem, e a gente vai se encontrar lá para fazer avançar essas agendas da Amazônia. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Pedro. Tchau, tchau.